Você já percebeu como a nossa mente parece estar sempre correndo atrás de alguma coisa? Nunca consegue relaxar. Talvez você queira mais reconhecimento, mais dinheiro, mais prazer, mais segurança. Talvez sinta frustração quando algo não acontece como esperava. Ou até uma certa satisfação quando alguém que te prejudicou finalmente sofre as consequências. Aos poucos, essas pequenas reações vão moldando quem somos, criando desejos, medos, ambições e ressentimentos que parecem guiar nossas decisões sem que a gente perceba. O problema é que esse ciclo nunca parece terminar. Quando conquistamos algo, logo surge outro desejo, outra preocupação, outra inquietação. Mas se grande parte desse sofrimento tiver uma origem específica, algo que filósofos e sábios já identificaram há milhares de anos, neste vídeo, vamos explorar um conceito profundo ensinado por Siddhartha Gautama, que explica por que a mente humana vive presa nesse ciclo e como, segundo essa filosofia, seria possível começar a se libertar dele. Ao longo da história, poucas ideias filosóficas foram tão profundas quanto um conceito apresentado por Buda há cerca de 2500 anos. Trisna. A palavra vem do sânscrito e significa literalmente sede. Não se trata apenas de desejo comum, mas de uma sede constante da mente humana, uma necessidade insaciável de possuir, controlar, repetir prazeres ou evitar dores. Para Buda, essa sede é a força invisível que mantém os seres presos ao sofrimento. Segundo os ensinamentos preservados no Dhammapada, do desejo nasce a dor, e do desejo nasce o medo. Isso porque sempre que desejamos algo intensamente, criamos automaticamente o medo de perder aquilo ou de nunca alcançar o que queremos. A lógica é simples, mas poderosa. Quando a mente experimenta algo agradável, surge o impulso de repetir essa experiência. Quando encontra algo desagradável, surge o impulso de fugir. Esse movimento constante de buscar e evitar cria uma instabilidade permanente. A mente passa a viver projetada no futuro ou presa ao passado, sempre tentando satisfazer algo que parece faltar. Para Buda, o problema não é desejar de forma natural. O problema é o apego, o momento em que o desejo se torna uma necessidade emocional que domina a mente. Dentro da filosofia budista, Trisna aparece como o elemento central das 4 nobres verdades. O conjunto de ensinamentos que explica a natureza do sofrimento humano. A primeira verdade afirma que a vida contém sofrimento, chamado de dukkha. A segunda diz que esse sofrimento nasce justamente do desejo e do apego. A terceira afirma que o sofrimento pode cessar quando essa sede se extingue. E a quarta apresenta o caminho para alcançar essa libertação. Para explicar de forma ainda mais profunda como o sofrimento surge, Buda ensinou um princípio conhecido como originação dependente, uma cadeia de causas que descreve como a mente cria seu próprio ciclo de sofrimento. Essa cadeia possui 12 etapas. Tudo começa com a ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade. A partir dessa ignorância surgem informações mentais, padrões psicológicos que condicionam nossa forma de pensar e reagir. Esses padrões moldam a consciência, que passa a perceber o mundo através desses filtros. A experiência de mente e corpo se organiza, surgem os sentidos e, através deles, ocorre o contato com o mundo. Esse contato gera sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras. É exatamente nesse ponto que surge a trisna. Quando sentimos prazer, desejamos repetir. Quando sentimos dor, desejamos evitar. A partir daí nasce o apego, o impulso de agarrar experiências, pessoas, ideias ou identidades. Esse apego molda quem nos tornamos e cria padrões de existência que se repetem ao longo da vida. Dessa forma surgem novas identidades, novos conflitos e, inevitavelmente, a decadência, a perda e o sofrimento. Em vários ensinamentos atribuídos a Buda, essa dinâmica também aparece ligada a um conceito conhecido como os 3 venenos da mente. Esses venenos seriam as forças básicas que alimentam o sofrimento humano: o desejo, o ódio e a ignorância. O desejo faz com que a mente se agarre às coisas. O ódio faz com que ela rejeite aquilo que não gosta ou que a frustra. E a ignorância impede que percebamos o funcionamento desse ciclo. Quando esses 3 elementos se combinam, cria uma espécie de motor psicológico que mantém o sofrimento girando continuamente. Uma das metáforas mais usadas nos ensinamentos budistas é a do fogo. O desejo é comparado a uma chama que cresce sempre que é alimentada. Quanto mais tentamos satisfazer essa sede com prazeres ou conquistas,
mais ela aumenta. É por isso que o termo nirvana, que representa a libertação final no budismo, significa literalmente extinguir a chama. Não se trata de destruir a vida ou os sentimentos, mas de apagar o fogo da sede insaciável que transforma a experiência humana em sofrimento constante. Aliás, se esse tipo de reflexão te interessa, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas que também gostam de filosofia, história e mistérios sobre a mente humana. Outro aspecto importante da Trishna é que ela não aparece apenas nos desejos evidentes, como dinheiro, prazer ou poder. Ela também pode surgir em formas mais sutis, como o desejo de ver alguém sofrer, a vontade de vingança ou até a satisfação ao observar a queda de outra pessoa. Nos ensinamentos budistas, alimentar esse tipo de sentimento também fortalece a cadeia do sofrimento. Quando desejamos o mal a alguém ou comemoramos a dor do outro, mesmo que essa pessoa pareça merecer, estamos reforçando padrões mentais de aversão e hostilidade que acabam retornando contra nós mesmos. A mente que se acostuma a cultivar ressentimento se torna incapaz de encontrar verdadeira paz. Por isso, dentro da ética budista, existe um esforço consciente para desenvolver compaixão e equanimidade. A ideia não é negar a justiça ou ignorar os erros das pessoas, mas compreender que alimentar ódio ou prazer no sofrimento alheio apenas amplia o ciclo de dor. A mente que se liberta da sede não deseja a destruição do outro, porque compreende que todos estão presos às mesmas ilusões e condicionamentos. Curiosamente, muitos aspectos desses ensinamentos encontram eco na psicologia moderna. Estudos sobre comportamento e neurociência mostram que o cérebro humano funciona através de ciclos de recompensa. Experiências prazerosas liberam dopamina, que estimula a repetição daquele comportamento. Com o tempo, esse mecanismo cria hábitos e dependências psicológicas que lembram muito o que Buda descreveu como a sede da mente. De certa forma, há mais de 2 milênios, ele já observava padrões fundamentais da natureza humana que hoje começam a ser compreendidos cientificamente. No fim, o ensinamento sobre Trishna não é uma condenação do desejo humano, mas um convite à consciência. Ele aponta para a ideia de que grande parte do sofrimento não vem diretamente das circunstâncias externas, mas da forma como a mente reage a elas. Quando a sede domina a mente, tudo parece insuficiente e ameaçador. Quando essa sede começa a se dissolver, surge uma liberdade interior que não depende tanto das condições do mundo. Talvez seja por isso que um antigo verso do Dhammapada afirma que do desejo nasce a dor e do desejo nasce o medo. A mente que vive agarrada às coisas inevitavelmente teme perdê-las. Já aquela que aprende a observar o desejo sem se tornar escrava dele, começa a experimentar algo raro, uma forma de paz que não depende de possuir, vencer ou dominar, mas simplesmente compreender a própria natureza da mente.